Você é médico e na hora de publicar nas suas mídias sociais, você não sabe o que falar. Você não usa uma estrutura, ou seja, cada post você faz de um jeito. E aí você comete um erro que diminui drasticamente o engajamento dos pacientes e depois, no final dessa linha, diminui os agendamentos. Então seja muito bem-vindo nesse vídeo, médico celebridade, que eu vou te dar algumas dicas sobre o que não pode faltar nos posts das mídias sociais dos médicos. Essencialmente, eu vou te falar de 5 pontos que praticamente todos os seus posts deveriam ter para ter mais engajamento com os pacientes. Então, antes de começar essas 5 dicas, já curte aqui esse canal para você receber mais dicas de marketing médico e, é claro, curte esse vídeo aqui para ajudar a chegar em mais colegas e, é claro, uma maneira também de me agradecer. Então, vamos lá para as dicas. A primeira dica é: todos os seus posts deveriam ter gatilho de identificação. Então vamos lá, gatilho de identificação. A primeira linha dos seus posts sempre deveria, tá bom? Então sempre, toda vez que você for fazer um post, seja um vídeo ou seja escrito, a sua primeira linha deveria gerar identificação com a dor do paciente. Por exemplo, você sente dores noturnas nas pernas, ou as suas pernas doem antes de dormir ou durante o sono. Então vamos supor que você seja um vascular. Aqui eu estou dando um exemplo, pensa no seu post, pensa no seu público, na sua especialidade. Então se eu fosse um vascular e quisesse falar sobre varizes, a primeira coisa que eu ia falar é pegar uma coisa que a pessoa, o paciente, ele se identifica. Então ele vai olhar para aquilo e falar: nossa, doutor, realmente eu sinto dor enquanto eu estou dormindo ou antes de dormir nas pernas, sim. Isso é para gerar identificação e para ele falar: então agora eu quero saber do que se trata esse post. Se a gente já começa falando: olha, as varizes ou o tratamento de varizes acontece por conta disso, esse paciente muito provavelmente não ia querer continuar, porque isso não ia gerar interesse nele. Ele não quer saber sobre tratamento de varizes. O que ele sabe é que ele tem uma dor noturna nas pernas antes de dormir, e aí sim depois você vai falar para ele que aquilo pode ser varizes e que tem tratamento. Então olha, a primeira linha gera um gatilho de identificação. Você lembra como eu comecei esse vídeo aqui? Se você não lembra, vai lá para o começo, que isso é didático, vai lá para o início. Eu falei para você o seguinte: você é médico e tem dificuldade de saber o que falar quando você posta nas mídias sociais, você não usa um padrão, você não tem uma estrutura, e isso faz com que seus posts gerem um pouco de engajamento, porque cada hora fala de um jeito. Lembra que eu falei isso? Aí você olhou para aquilo e falou: sim, isso acontece comigo, então vou ver o que esse Vitor tem para falar. E a mesma coisa o seu vídeo, você vai fazer isso para o paciente falar: então deixa eu ver o que esse médico tem para falar, né? Então, gatilho da identificação é o primeiro ponto. O segundo ponto, logo após aquela primeira frase, é você fazer uma coisa que eu chamo de narrativa da dor, que basicamente agora você vai mais a fundo descrever aquela dor. Vamos pegar o exemplo desse vascular, que falou: você sente dor noturna nas pernas? E agora ele entra na narrativa da dor. E essa dor é tão intensa que você necessita comprimir as pernas, colocar geralmente um travesseiro ou elevar elas para obter um alívio. Ou você precisa usar gelo, ou você precisa passar uma pomada. Ou seja, eu entro nessa dor mostrando aquilo que geralmente ele faz e falando da intensidade da dor, o que aquilo impacta na vida dele. Essa dor pode ser psicológica, tá, gente? Não precisa ser só dor física. Muitas vezes você lida com desejo, é um paciente que quer eliminar ruga, que quer fazer uma lipoaspiração, então não precisa ser só dor física, tá? Então eu vou lá e entro a fundo nessa dor por conta da narrativa da dor, que nada mais é do que eu falar o como essa dor se manifesta no dia a dia, com exemplos, e mostrar aquilo que geralmente ele faz, para ele ficar mais interessado ainda no vídeo. O terceiro ponto, depois que você fez aquele enunciado para ele entender que aquilo é para ele, fez uma narrativa da dor para ele falar: nossa, agora eu fiquei muito interessado. Aí você entra com uma explicação técnica, que geralmente é: sabe aquilo tudo que eu te falei, que aquela dor acontece? Ou aquele problema, ou aquele desejo acontece? Ele acontece e você explica o motivo. Por exemplo, essa dor noturna nas pernas que faz com que você tenha até que ficar com ela elevado, isso te causa uma irritação, um inchaço e ela demora para sumir. Isso acontece por conta das varizes, e as varizes, aí você explica o porquê que as varizes se formam. Então chegou a hora da gente fazer a explicação técnica na terceira parte. E agora que você já fez a explicação técnica, o quarto passo é você usar um elemento de autoridade antes de falar do tratamento ou antes de encerrar o post. Por exemplo, nesses mais de 4.500 pacientes de varizes que eu atendi nos últimos 16 anos, o que eu pude notar é que
E aí você complementa com mais uma explicação. Mas olha só, nesses 4.500 pacientes que eu atendi em 16 anos, isso é um elemento de autoridade, é uma carteirada para que quem esteja assistindo esse vídeo ou lendo aquele post, ele entenda que você tem experiência naquilo que fala, que você é competente ou que você é a pessoa certa para tratar o problema dele. Então chegou a hora da gente dar essa carteirada, que ela é rápida, mas precisa ser dada, com um elemento de autoridade. E aí no curso Médico Celebridade eu mostro as mais de 30 maneiras da gente usar elementos de autoridade. E para a gente finalizar com chave de ouro esse post, chegou a hora de você dar um conselho. É hora de você virar para esse paciente e falar assim: então, se você sente isso, o meu conselho para você é... Porque nos posts faltam esse momento final que você, médico, então fala para o paciente exatamente aquilo que ele tem que fazer. E aí você deveria finalizar todos os seus posts com conselho, tá certo? E não simplesmente falar o elemento de autoridade ou falar, então tá bom, até mais. Chegou a hora de, sempre quando você fizer um post, não se lembra disso, feche com um conselho que você dá para ele. Seja um conselho mais prático, seja um conselho mais conceitual, mas desse conselho. Então, fazendo isso, gerando o gatilho da identificação, fazendo uma boa narrativa da dor, fazendo uma explicação técnica, usando um elemento de autoridade e dando um conselho, muito provavelmente os seus posts, seja em vídeo, seja em texto, qualquer tipo de post, vai gerar mais conexão com os pacientes, tá certo? E é claro, esse engajamento vai trazer mais pacientes para o seu consultório, porque você está usando uma estrutura validada, que muitos médicos celebridades já utilizaram, e eles conseguem viver de consultório particular. E para a gente finalizar aqui esse vídeo, vai seguir o meu conselho aqui. Se você é médico, quer viver de consultório particular, se inscreva no curso Médico Celebridade, que é um método validado para fazer você viver de consultório particular e é o método mais completo do Brasil. Do mais, não se esqueça, viver de consultório é uma decisão. Até o nosso próximo vídeo, Médico Celebridade.